tava cega pra minha própria dor. Eu já não tinha controle da nossa relação, porque uma pessoa só não dá conta de controlar. Eu não tinha controle sobre ele. O meu auge foi quando eu percebi que eu não tinha controle sobre mim. E que isso colocava minha vida em risco. Pra mim, esse foi o meu limite. E isso aconteceu comigo. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o que nos leva a agir assim. O que nos prende a não conseguir mudar essa realidade na nossa vida. O que é maior do que a gente que não nos deixa romper, terminar uma relação assim, cada um seguir sua vida. Quando amar significa sofrer, é porque a gente está amando errado. Quando grande parte das suas conversas com as suas amigas é sobre ele, começa com ele, fala sobre sentimentos dele, situações vividas com ele, brigas e etc., é um dos sinais de que você está amando errado. Quando você começa a compreender e justificar o jeito dele de ser, as grosserias, o jeito um pouco explosivo, ciúme, o jeito dele não reconhecer os seus sentimentos, se você justifica isso pela infância que ele teve, pela história familiar que ele teve, isso é um sinal de que você também está amando errado. Quando você prefere fechar os olhos para certas diferenças que vocês têm, de valores, de costumes, de tudo, pensando que um dia isso pode se encaixar, ou isso pode mudar, pode melhorar, isso é um sinal de que você está amando errado também. E quando você também coloca em risco seu bem-estar físico e emocional também, quando isso é colocado em risco, você com certeza está amando errado. E se tudo isso que eu tô te falando aqui agora, nesse vídeo, parece que eu tô falando para vocês, sobre você, é porque é sinal de que você também tá amando errado. Mas não se assuste, porque apesar de parecer raro isso acontecer, na verdade é muito mais comum do que a gente acha. Amar e sofrer é tão comum que para muitas mulheres e pessoas em geral, não vou descartar os homens disso, se tornou normal, se tornou familiar. Às vezes soa como uma realidade distante, mas não é. Eu ouso dizer que 90% das mulheres já amou errado um dia. Já esteve em uma relação dessa forma, pelo menos uma vez na vida. E outras repetem esse ciclo, essa história e essas relações até hoje. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o que nos leva a agir assim, o que nos prende a não conseguir mudar essa realidade na nossa vida. O que é maior do que a gente que não nos deixa romper, terminar uma relação assim, cada um seguir sua vida. O que tá por trás disso? Porque será que tudo isso é mesmo amor? Será? Mais do que amor, isso tudo está relacionado ao medo, ao nosso próprio medo. E é um medo tão grande. Medo de quê? Medo de ficar sozinha, medo de se achar incapaz de ter uma relação feliz, medo de ser abandonada, medo de nenhum outro cara se interessar por você, medo da solidão, enfim, diversos medos. Que em outro vídeo eu até comentei sobre isso estar ligado a medos da infância, né? De questões da infância nossa. E com tantos medos, sem você se dar conta. É como se você pegasse tudo isso, botasse num pacote, jogasse no colo do seu parceiro, do seu namorado, do seu marido e falasse: toma, cuida, porque eu não tô sabendo resolver isso. E lógico que tudo isso é sem você se dar conta. É um processo automático, inconsciente que você faz. Simplesmente dessa forma. Mas eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Esse vídeo, o conteúdo que eu vou trazer aqui, ele não é, na verdade, um conteúdo agradável. E ele pode te causar algumas sensações, sentimentos, pensamentos, etc. Exemplo, eu posso trazer situações aqui minhas próprias que eu vivi, ou sobre mulheres que eu atendi na Defensoria Pública, por exemplo, e você vai falar assim: nossa, mas que realidade diferente. A minha não é tão ruim assim, não. Te causa certa estranheza. Pode simplesmente entrar pelo ouvido seu e sair pelo outro, você falar: não, isso aqui não é pra mim. Pode te trazer chateação, raiva, até de mim, pelas coisas que eu vou falar. O que quer que seja,
que te aconteça, que te acometa, é normal, tá? Você é um ser humano. E assim como todo ser humano, você não é a única nisso. A gente tem uma tendência a evitar aquilo que nos causa dor. E o que eu sugiro se você sentir esses sentimentos? Fecha a janela, clica aqui em cima do lado de cá ou de cá e fecha essa janela, esse conteúdo, porque você vai ter o seu momento. Todas as pessoas têm o seu momento de mudança e talvez esse não seja o seu. E ok, volte quando você tiver uma estrutura melhor, uma abertura melhor, quando você sentir que é o seu momento. Sabe por quê? Ninguém melhor do que você para saber da sua vida. Acontece de ter muita gente à sua volta querendo dar pitaco, querendo dar conselho, querendo dar dicas. Ok, quem faz isso, quem pelo menos nos ama, faz isso porque quer nosso bem. Mas não necessariamente esses conselhos nos ajudam ou nos mobilizam para tomar alguma atitude. Você é dona do seu tempo, da sua vida. Se esse conteúdo te causar qualquer chateação, sofrimento, etc., fecha e volta daqui a um tempo. E tá tudo certo, sem culpa. A gente só aceita, só vive uma dor porque tem medo de sentir uma pior. Isso quer dizer o quê? Que a gente prefere... Olha como o cérebro humano e como nós somos, desculpa a palavra, mas bizarros. A gente só aceita uma dor, a gente só convive com uma dor, mesmo que seja crônica e diária, por ter medo de uma dor diferente e pior. Ou seja, você continua numa relação, mesmo que sejam doses diárias de sofrimento, de humilhação, de brigas e etc. Você continua nessa relação mesmo que sofra, porque você tem medo de sentir uma dor pior. Isso, por um lado, a gente precisa respeitar, a gente assim, que tá de fora, porque cada um tem a sua estrutura emocional. Então, uma hora você vai despertar, e nessa hora que você despertar, eu espero estar aqui. E se essa hora começar a partir de agora, ótimo. Se começar daqui a um tempo, o importante é que você esteja consciente das coisas que acontecem na sua vida. Não estranhe, como eu falei, se quando eu trouxer a minha história, você achar que não tem nada a ver com você. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Eu trabalhei 3 anos na Defensoria Pública e no núcleo de violência doméstica. Quando eu trabalhava nesse núcleo, eu via cada caso de mulheres que estavam há anos casadas, ou namoradas, recém-casados, enfim. E cada situação que chegava ali pra mim, óbvio que era núcleo de violência doméstica, então chegavam situações de extremo sofrimento, situações agudas, de crise, pós-briga e etc. Mas eu via aquelas coisas e eu ficava assim, gente, olha só. E aí eu tinha uma empatia muito grande pelas mulheres ali que eu atendia, até pelos casais, que algumas atendimentos acabavam findando em ações, né? Então a gente também tinha que fazer mediação para tentar resolver de forma consensual ação de guarda, alimentos, etc. Mas quando eu via aqueles relatos, aí eu ficava assim, mas que realidade diferente da minha é essa? Aí eu me compadecia pelas dores dela e o que acontecia? Eu tava cega para minha própria dor. E isso aconteceu comigo por cerca de 3 anos. É muito natural você achar que não é comigo isso que ela tá falando. Por quê? Vou trazer outro exemplo. Eu trabalhei com dependente químico no CAPS na minha época de faculdade. A gente tinha o projeto PET da Universidade Federal. E nesse projeto eu tive a oportunidade de trabalhar junto com 2 amigos e coordenar um grupo de dependente químico lá no CAPS de Porto Velho, CAPS AD. E nesse grupo a gente tinha que trabalhar modelo transteórico de mudança, prevenção de recaída e tudo. E só ali eu vi que é um processo e um dos mais difíceis, tá? É você aceitar que você é um dependente químico, que você é viciado em cigarro, ou que você é viciado em bebida ou em drogas. Esse primeiro passo é o mais desafiador, que é a aceitação. Não, mas eu só uso de vez em quando. Não, mas eu só bebo de vez em quando eu saio com os amigos. Não, mas eu fumo assim, quando eu tô meio ansioso, ou pra respirar um pouco, quando eu quiser eu paro. Então ali eu aprendi, e não só por estar com o grupo, mas por ter que estudar sobre isso, que essa negação, essa cegueira sobre a nossa própria condição,
é o nosso maior vilão. Eu vivi isso. Mulheres talvez que amam errado não vão se reconhecer nesse vídeo, porque elas não estão preparadas para isso. Mas eu passei por isso. Graças a Deus eu venci. Mas enquanto eu estava cega a essa relação, o que aconteceu? Minha relação foi se prolongando. O meu sofrimento, junto com a esperança de que tudo ia mudar, foi indo, passando o tempo, dias, os dias se transformavam em meses, os meses se transformavam em anos, até que chegou um ponto que eu me deparei com o quê? Que eu coloquei, Marcela, não é nem ele. Eu coloquei em risco o meu bem-estar físico e emocional e a minha vida também. Tem uma frase que diz que o universo vai te mandando cada vez um sinal mais pesado, até você aprender o que precisa. E eu posso dizer que eu vivi isso, assim. Eu não entendia por que as coisas se repetiam ou pioravam ou vinham numa intensidade maior, mas nesse processo eu percebi que ou eu olhava pra isso ou isso ia me matar. E aquela coisa, sabe, de lutar ou morrer, é bem isso. E o morrer no sentido literal também. Eu não tô falando lutar ou morrer, igual aquela frasezinha, não, é no literal mesmo, você pode morrer. Como, Marcela? Que absurdo! Cara, primeiro que, além de você correr risco, eu não sei com quem você se relaciona, de qual essa pessoa é equilibrada ou desequilibrada você corre risco de vida, dependendo de quem for a pessoa. Além disso, você corre risco de vida emocional. Você simplesmente pode ter esgotamento emocional. Você simplesmente pode desenvolver doenças que vão te matar de tanto sofrimento que você vive. Você simplesmente pode ter um ataque fulminante de tanto estresse e sofrimento e morrer. Nossa, mas que absurdo. Cara, eu tô falando a verdade. Eu comecei nova, pouco tempo assim, né? Comparado a mulheres casadas há muito tempo. Eu tava namorando. Mas eu tinha enxaqueca crônica absurda. Fiz inúmeras tomografias para descobrir o que era. Sinusite crônica. Enxaqueca não sei o quê. E eu fui percebendo que o meu adoecimento emocional, ele foi sinalizando pro meu corpo. Não achava diagnóstico de nada. De nada. Fora isso, foi o meu limite mesmo. Até que ponto vale a pena colocar minha vida em risco, minha integridade, meu equilíbrio e etc. E qual que é meu objetivo aqui com esse vídeo, falando diretamente pra você? É que você se torne uma mulher suficientemente forte para aceitar a situação que você vive. E, gente, como eu falei, é a mais difícil que existe. Porque ninguém quer aceitar que é doente. Ninguém quer aceitar que precisa de ajuda. Quando eu falo ninguém, é porque ninguém quer aceitar que é incapaz, ou que tá no fundo do poço, ou que não sabe resolver isso sozinho, ou que tá dependente de uma relação e de algo que não te faz bem. Compara um pouco um relacionamento de sofrimento com uma dependência química, por exemplo. Quando eu quiser parar, eu paro. Isso na dependência química. No relacionamento. Mas vai melhorar. Um dia ele vai mudar. Quando a gente casar, vai melhorar. Quando a gente for morar junto, melhora. Quando ele sair de perto da mãe dele, talvez tudo isso melhore. Não, mas quando a gente tiver um filho, talvez ele se transforme. Quando arranjar um emprego que ganhe mais, talvez ele pare de reclamar ele com essa grosseria, essa falta de paciência. Entende? Que a todo momento a gente tá procurando justificar a atual situação que a gente vive e a esperança que a gente tem. Esse vídeo vai ser principalmente para mostrar para você que ficou até aqui, até esses minutos aqui, por que você precisa, ou se você realmente quer aceitar a situação que você vive hoje. E eu estou aqui para poder te ajudar nesse processo. Por quê? Porque ele é doloroso. E quando eu falo doloroso, não é necessariamente porque, nossa, eu descobri isso, eu vou ter que terminar. Não, porque, cara, é a mesma coisa. Eu descobri que eu sou dependente de drogas, o que eu faço? Mas é aí que tá a virada. Você descobrir que você é uma mulher que ama errado, que você tem esses problemas frequentes nos seus relacionamentos, vai te fazer buscar soluções. Você não sabe ainda agora quais são. Pode acreditar que talvez você nem saiba que tudo isso que você vive pode ser o seu grande presente
que outras pessoas não vão ter. Ai, Marcela, mas como assim? Pelo amor de Deus, você não sabe o que eu passo. É tanto sofrimento, é tanta humilhação, é tanta dor de cabeça. Mas é aí que tá a grande sacada. Só por você estar vivendo tudo isso é que você tá tendo a oportunidade de usar isso a seu favor. Ou seja, isso pode te matar, mas isso pode te libertar. Você já parou pra pensar nisso, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E hoje eu consigo falar, não é com facilidade sobre isso. Hoje eu consigo falar sobre isso, é como se eu olhasse para Marcela lá atrás e conseguisse hoje dizer para ela: que bom, minha filha, que você passou pelo que você passou. Porque é só por causa de você que hoje eu tô aqui, tão madura, tão diferente, tão segura, tão preparada para uma relação de respeito, de amor, de carinho, uma relação verdadeiramente estável. Por diversos fatores, você pode ter se tornado uma mulher que ama errado. Marcela, mas o que é amar errado? É quando você fica obcecada por uma pessoa, um homem ou uma relação e chama isso de amor, independente dos sentimentos que essa relação te traga. Você simplesmente chama uma relação, uma possessividade, uma obsessão de amor. Isso é amar errado, porque isso te deixa cego para tantas oportunidades que você perde na vida. Mas por que eu sou uma mulher que ama errado? Bom, isso daria assim horas e horas de vídeo pra gente abordar sobre cada porquê. Mas de repente o seu pai, apesar de ter provido financeiramente para vocês, de nunca ter deixado faltar nada e tudo, ele não confiava nas mulheres, ele não acreditava nas mulheres, e isso de certa forma fez você não acreditar em você mesma, você não valorizar a si mesma. Ou então sua mãe, por exemplo, sua relação com ela era aquela relação de competitividade, quem ganhava mais, quem tinha o melhor desempenho. Olha só, isso acontece, gente. Por exemplo, isso não foi uma realidade na minha vida, mas não quer dizer que não seja realidade na vida de outras pessoas. Inclusive, eu conheço pessoas em que tiveram uma competição ferrenha com a própria mãe. Então tinham que estar sempre tendo atitudes extremamente positivas para serem aceitas, para se sentirem aceitas, para se sentirem capazes, suficientes e etc. Então, por diversos motivos, você pode ser uma mulher que ama errado. Sim, hoje, o que eu quero questionar aqui, o meu objetivo com esse, que ao final desse vídeo, que eu coloque uma pulga atrás da sua orelha, para você que chegou até aqui. Eu sou uma mulher que ama errado? O que é isso? Por que eu sou uma mulher que ama errado? E agora que eu tô descobrindo que eu sou uma mulher que ama errado, o que eu faço com isso? Para você começar a se questionar essas coisas. Porque você vai perceber que o que eu quero promover aqui é inclusive esse apoio de dizer para você, você não está sozinha. Então perceber que você sofre vai ser libertador. Conte comigo para isso. E gente, olha só que interessante. Essa questão do pai ou da mãe, por exemplo, é muito mais difícil pra gente enquanto filhos aceitar as limitações dos nossos pais. Olha, presta atenção, vou repetir para você assimilar. É muito mais difícil a gente, enquanto filho, aceitar as limitações, e se você quiser chamar de defeitos, dos nossos pais. Isso é muito mais difícil do que acusar a nós mesmas pela dor que a gente sente ou que a gente acha que causou para eles na infância. Por quê? Porque quando eu me culpo, quando eu me coloco como a pessoa responsável, por exemplo, pelo papai ser grosseiro, responsável assim, se eu fico pensando que se eu mudar de atitude, que se eu fizer tal coisa, papai me reconhece, se eu fizer Y, papai me ama mais, se eu fizer X, a mamãe para de competir comigo. Da mesma forma que eu penso, o que uma criança acredita isso, ela tá dizendo pra si mesma o quê? Eu sou responsável por papai estar agindo assim. Eu sou responsável pela mamãe estar agindo assim.
Se eu mudar, esse sofrimento passa. Ela se coloca como responsável pela situação. Olha que absurdo. E não é, sendo que não é. Olha só, mas é muito mais difícil olhar para o papai e aceitar que o papai foi uma pessoa que teve muita dificuldade de expressar o amor, ou que não recebeu, na infância dele não recebeu amor e etc. Mas que isso é um problema assim do papai, que não tem nada a ver comigo. Entende? Isso é muito mais difícil. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe essas coisas e a abordagem direta do inconsciente ajuda muito nisso, à medida que a gente se despreende disso, desses registros negativos, dessas situações que criaram crenças negativas na gente, à medida que a gente se desvencilha disso, a gente se torna livre e pronto para ser quem a gente é. A gente para de se definir a partir de uma situação. Muito pelo contrário, a gente existe, a gente é quem a gente é, independente da situação. Porque aí, olha que coisa linda que a ADI traz pra gente, que é a abordagem direta do inconsciente. Você, o seu eu pessoal, ele existe antes mesmo de ser o seu pai, a sua mãe. Você já existe, você já tem um eu. Você já é alguém, você já tem uma essência, entende? E claro que ela é moldada a partir das vivências que a gente tem. Mas esse resgate por esse eu que é a grande libertação. Eu não sou o que o papai me fez acreditar que eu era. Porque o papai, aí que vem o despreendimento e uma cura da cadeia, né? Porque o papai também, seria interessante se o papai descobrisse que ele não é o que a vida inteira ele acreditou que ele fosse, porque o outro, o pai dele, o meu avô, agiu de forma que o papai entendeu que era um homem que não podia confiar nas mulheres. E aí vem, como uma doença, isso tudo vai chegando até você e simplesmente precisa cessar. Então, assim, esse controle de achar que se você muda alguma coisa, fulano vai reagir diferente. Isso eu falo, gente, de essência, de jeito de ser, de achar que se eu fizer tudo bonitinho, por exemplo, o papai vai amar, vai me amar, o papai vai passar a respeitar as mulheres. E o negócio é mais embaixo. Na verdade, antes de querer mudar pai e mãe, a gente tem que compreendê-los, porém, mudar a gente mesmo. E mudar a gente implica, na minha opinião, eu acredito que perpassa pelo compreender eles, que perpassa por compreender da onde eles vieram, mas que o importante é o que eu vou fazer com tudo isso que eu compreendo. Vou mudar papai e mamãe? Não vou. Eu vou me transformar. Já tô num sofrimento iminente, numa relação que me faz sofrer. Então, assim, eu tô com a faca e o queijo na mão. E é faca literalmente porque eu posso me cortar e me machucar, ou estou me machucando. Mas assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, acho que o primeiro ponto é sair desse papel de culpada, ou de alguém que pode mudar a situação simplesmente agindo de tal forma. Não, você não pode. No papel de filha, é só isso que você é, só filha. Deixa os seus pais no lugar deles de pais, porém com as imperfeições que eles têm. Você agora vai ter que simplesmente se moldar a partir de tudo, mas do seu próprio jeito. É esse o grande ponto. E quando você abrir mão desse controle, porque isso é uma forma de controle que a gente traz para a vida adulta. Exemplo, na infância eu já dei, mas na vida adulta, não, mas eu sei o que é melhor. Se eu fizer tal coisa, fulano faz assim. Não, mas tem que botar fulano no eixo. Não, mas a relação é um controle absurdo que a gente traz para a vida adulta, mas que na verdade só prejudica a gente e as nossas relações, porque na verdade a gente não controla nada. E eu diria que nem a você mesma você controla.
Para de respirar por 1 minuto, por 2 minutos. Fica sem ir ao banheiro por 2 dias, nem xixi. Entende? Óbvio, controle emocional e etc e tal, a gente tem mais capacidade de controlar. Mas eu digo assim, precisamos abrir mão dessa crença de que através de nós, tudo ao nosso redor pode mudar, que a gente transforma ele, que o nosso amor vai transformar a relação, que a gente tem essa capacidade de mudar, que, enfim, a nossa dedicação, com o nosso empenho, com etc, etc e tal, tudo vai mudar, essa relação vai mudar. Se eu fizer mais, se eu poupar aquele estresse aqui e ali, vai melhorar. Cara, esquece. Se você tá indo por esse caminho, eu não vou nem dizer que não vai trazer mudanças. Quem sou eu para garantir isso? A questão é que se você tá indo por esse caminho, a probabilidade de que as mudanças que você realmente quer aconteçam é baixíssima, praticamente zero. Isso vai tapar o sol com a peneira. Não necessariamente vai resolver seus problemas. Se de alguma forma você se reconhece em alguma das situações que eu coloquei aqui, isso é um passo muito importante. Por quê? Porque é a partir disso que você vai propor mudança para sua vida, certo? Se você veio de um lar em que suas necessidades básicas de criança não foram atendidas, seja porque tinha excesso de bebida, de brigas, porque os pais ficavam muitos dias sem se falar, quando brigavam, ou porque um tinha problema com a família do outro, muito grave. Enfim, também você pode, por medo de ser abandonada, fazer de tudo para que a relação não acabe. Isso inclui abrir mão de você mesma. Outro ponto, você faz por ele, e isso pra você não custa muito, sabe? Você abre mão do seu tempo, você abre mão de coisas pra você por ele. Exemplo, fulano tá precisando comprar roupa, eu vou comprar roupa pra ele, porque ele tá precisando, ele não compra pra ficar mais bonitinho. E te digo mais, se você é uma pessoa que tende a ser depressiva, a ter estados depressivos, o que tem de bom pra você com uma relação montanha-russa? Cara, os picos emocionais que isso te proporciona. Porque se você tá num relacionamento estável, você necessariamente tem que olhar pra si, porque não tem com que você se manter envolvido. Agora, se você tá numa relação montanha-russa, com picos altos de adrenalina, você anda distraída, você anda envolvida com tudo isso, você anda dedicando o seu tempo para isso, para evitar esse estado depressivo seu. Então ainda tem isso. Mulheres depressivas tendem a usar de relacionamentos, a estar em relacionamentos assim, de sofrimento, como uma válvula de escape também. Não olhar para si. Muitas até, quando eu trabalhei com um grupo de dependência química, você vê que as mulheres dos dependentes químicos, a vida delas girava em torno disso, por exemplo. A vida delas se resumia ao tratamento do marido, ao vício do marido, às saídas do marido, a controlar o marido. Vivia em função disso. Olha só. E ao mesmo tempo que eu vivo em função disso, eu não vivo em função de mim. Logo, eu não fico com depressão, porém, vivo de outro tipo de adoecimento. Nem melhor, nem pior, porém não deixa de ser um adoecimento. Então, o objetivo desse meu vídeo, eu já falei, é despertar uma pulga atrás da orelha em você. Se você, de alguma forma, descobriu que é uma mulher que ama errado, eu tô aqui pra te dizer que tem solução, que tem saída. Eu passei por isso. Eu fiquei por mais de 3 anos profissionalmente, na minha vida pessoal e profissionalmente sim, experiência profissional, na minha vida pessoal, no meu relacionamento e estudando por ser psicóloga. Eu, de 3 ângulos, eu tive um olhar para mim. Foi dolorido. Foi demorado,
É por isso que eu peguei tudo isso, juntei, transformei em curso e trago aqui pra vocês e dou conteúdo pra vocês para ajudar da forma como for possível, para que você não perca tanto tempo, não perca tantas oportunidades na sua vida, para que você não demore mais, para que você, a partir de uma informação, que eu acredito sim que a informação transforma, a informação faz a gente ter um outro olhar para certas coisas. A partir das informações que eu te trago aqui, eu espero que de fato o seu processo de mudança seja não da noite pro dia, porque se eu falar isso eu tô mentindo pra você. Que assim como a gente vem de todo um histórico familiar, as coisas na nossa vida, pelo menos as mudanças mais profundas, elas levam um certo tempo pra levantar a poeira, arruma a poeira se assenta, a vida continua com a poeira num lugar novo, assentado e tal. Então assim, isso é um processo de desconstrução, construção, reconstrução, entende? E aí cada uma vai levar seu tempo, não é da noite pro dia, mas eu posso te dizer que pode ser mais rápido do que foi o meu, certo? Precisa para isso primeiro aceitar e o segundo tá disposta a encarar o que as mudanças vão trazer na sua vida. E outra coisa, gente, mudança nenhuma, o novo a gente tem medo, a gente não sabe. Por exemplo, você quer um exemplo? Quando eu namorava, eu ficava assim pensando, eu falava até com a minha melhor amiga, eu falava, cara, com quem que eu vou casar, será, hein? Aí eu ficava assim, eu não imaginava, era uma realidade que não existia, assim, pra mim, que parecia, assim, muito distante, ela simplesmente não existia, realmente, ela não existia. E por não existir, eu falava assim, talvez não, porque não seja possível, né? Mas fato é que o meu processo, a minha construção, as minhas mudanças de comportamento, de tudo, foram me levando até hoje, até a vida que eu tenho. Mas eu jamais lá atrás iria pensar que eu poderia me casar, muito menos com uma pessoa de BH, que eu me mudaria, que eu seria feliz, que eu ser... Então o que eu tô querendo dizer? Que se naquela época alguém me falasse isso, eu não acreditaria. Se naquela época alguém me falasse assim, Marcela, você pode, cara, você pode sair dessa relação, se livrar da culpa, terminar, ser muito feliz, ser você mesma e encontrar um cara que te faça muito mais feliz, que te respeite, que vocês dois possam se divertir juntos, sempre, que ele não te coloque em risco. Cara, eu ia falar, para, Alice, acorda, Alice. Mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, o desconhecido a gente precisa construir. A gente precisa fazer esse desconhecido ser conhecido pela gente. Porque o que é familiar para você é a realidade de onde você veio, desde criança, e não necessariamente ela é a melhor para você. Desconstruir isso é um caminho. E você precisa construir algo que não existe. Eu tive que fazer isso. Por exemplo, na minha família, próximo a mim, tipo pai, mãe, tio, tia, avô, avó, eu não tinha uma relação, por exemplo, que eu pudesse dizer, poxa, sabe aquela questão de idealizar, de você ter um ídolo para você nortear? Próximo a mim eu não tinha, juro por Deus. Eu construí. Simples assim, não é simples, né? Mas assim, eu simplesmente tive que construir. Na minha família, ninguém até então tinha casado na igreja, fez preparação de casamento, era uma realidade que pra mim não era familiar. Não era. Mas eu fiz. Ser familiar, ser maravilhoso e assim, o casamento em si, o meu casamento também não era uma relação, um tipo de relação que pra mim era familiar. Muito pelo contrário. Uma relação que não tinha brigas, isso pra mim era esquisito. O mais comum era ter brigas, era ter desentendimentos. Então, você precisa, de certa forma, eu não vou te falar para não ter medo do desconhecido. Tenha medo, porque a gente não sabe como é que é. Mas ao mesmo tempo também tenha coragem de encarar ele. E veja um relato meu de uma pessoa que viveu, para isso eu tô aqui para te dizer o seguinte: é possível você viver aquilo que nem você acredita ou se imagina vivendo. Mas acontece, é possível. E você precisa acreditar nisso.
De verdade, você precisa começar a acreditar nisso. Mas o primeiro passo para isso é entender e aceitar que o que você vive não é o que te está fazendo feliz. Não é saudável. Não é o normal. Não é. Que você, de certa forma, tá doente. Aceita. Aceita isso. Eu tô aqui junto com você. Para você aceitar aqui junto comigo. E para juntas você procurar sua cura, sua mudança, sua libertação. Que não tem nada que pague você se sentir livre emocionalmente de sofrimentos, de vícios, de costumes que só te fazem mal. Tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês. Eu espero do fundo do coração que alguma coisa que eu falei de alguma forma tenha chegado aí até você, porque é esse meu objetivo aqui. E se de alguma forma alguma luzinha acendeu, alguma coisa chegou aí, por favor, me deixa saber. Conta pra mim, me chama no privado, me chama lá no privado do Instagram e conta pra mim de que forma, o que te despertou, que reflexão, o que de novo entrou aí na sua cabecinha, no seu coração, tá bom? Isso é muito importante pra mim, de verdade. Isso é o que me faz continuar aqui para e por vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e acredite, tudo vai dar certo.
Pra mim, esse foi o meu limite.